E esse sacrifício dessas vidas, como foi o caso da vida de Estevão, nos faz lembrar do que Jesus disse. Olha, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. No caso aqui, Jesus está se referindo a Ele mesmo, como um grão de trigo caído na terra. E Ele morreu por nós na cruz para gerar muitos filhos para Deus. Mas também, isso se refere aos cristãos também, que dão a vida pelo Evangelho, que são aí mortos em tantos países, em tantos lugares, que sofrem perseguição de todo jeito e dão suas vidas pelo Evangelho. E através disso, o Evangelho é propagado e muitas vidas são salvas. Nós podemos aí citar várias perseguições que a igreja tem sofrido ao longo dos séculos. Se nós olharmos aí para a cortina de ferro ali, que tristeza, que coisa terrível, quanta perseguição. Se nós olharmos para Roma, no tempo de Nero, Coliseu Romano, ali as arenas de Roma, com cristãos morrendo, comidos por leões, e as pessoas rindo, brincando, como se fosse um grande espetáculo. Quantas perseguições se levantaram contra os cristãos por anos e anos e anos, séculos e séculos. O que devemos fazer ante a perseguição que existe? Às vezes não existe uma perseguição que aparece, né? Que não chama atenção. Em alguns países sim, em outros não. No Brasil ainda temos cidades, por exemplo, em Minas Gerais, onde as pessoas ainda perseguem, maltratam, batem até em pessoas que são cristãos legítimos. Os crentes ainda estão em alguns lugares do país, com cidades do Nordeste também, onde ainda se persegue aquele que prega o Evangelho, por incrível que pareça. Parece que não está acontecendo nada. Parece que não tem aí missionário apanhando, sofrendo, passando perseguição terrível dentro do Brasil. Parece que não tem. Mas temos, e muitos. Por incrível que pareça. Então a perseguição continua. Tanto no Brasil, como em países vizinhos ao Brasil, países islâmicos, países aí comunistas, como o caso de Cuba. O Evangelho ainda é perseguido e é muito em Cuba. Na China, um país que se desenvolveu tanto, ainda temos vários casos de pessoas sofrendo muita perseguição por causa do Evangelho. Na Coreia do Norte é muita perseguição. Então, ainda em nossos dias, existem muitos e muitos países que perseguem os cristãos, que matam, destroem, queimam as igrejas, matam homens, mulheres e crianças. Ainda está existindo, e é muito. Mas aí as redes de TV famosas, né, não mostram essa realidade, não interessa para eles. Então nós devemos orar, e orar muito pelos nossos missionários, e enviar cada dia mais missionários. Orar muito por eles, que eles sejam usados por Deus, com o poder de Deus, com milagres, maravilhas, demonstrações realmente de poder de Deus, para que essas vidas sejam convertidas, para que eles possam ouvir a pregação, para que eles possam atentar para a pregação do Evangelho e se arrepender dos seus pecados, aceitando Jesus como único Senhor e Salvador. Então, um dos meios de nós evitarmos essa perseguição é, cada dia mais, enviarmos mais e mais missionários. É realmente tomarmos a posição de evangelizar o mundo inteiro, porque ainda existem muitos, mais milhões, que nunca ouviram nem o nome Jesus. Muitos ainda que não têm nem uma linha da Bíblia para ler. Muitos. E nós precisamos levar o Evangelho a essas pessoas. Se nós formos analisar bem direitinho, o Brasil,
quando o Evangelho era mais perseguido, cresceu mais do que cresce hoje. E então, a igreja em Jerusalém foi acordar quando houve a perseguição. Aí é que o Evangelho se estendeu por toda parte. Então, nós devemos pensar, será que nós estamos precisando de uma perseguição para pregarmos o Evangelho, enviarmos missionários, para despertarmos realmente? Então, se não quer, então aquele que não quer deve despertar para pregar sem precisar de haver uma grande perseguição. Vamos acordar para isso, vamos atentar para isso, porque o Evangelho precisa ser pregado em todas as nações. E se nós não atentarmos para isso, a perseguição virá e nós teremos que ir para outros lugares e pregar o Evangelho onde quer que nós estejamos. Nós devemos nos preparar cada dia mais para responder às pessoas, esclarecer, para ensinarmos. Devemos nos dedicar cada dia mais ao estudo da Palavra de Deus, para ajudarmos, para levarmos o Evangelho e ensinarmos o Evangelho às outras pessoas. Devemos defender a nossa fé, e aquele que quer ensinar, dedique-se ao ensino. O povo de Deus tem que ser conhecido como povo de Deus. O povo de Deus age diferente, veste-se diferente. O povo de Deus comporta-se diferente. O povo de Deus é sal e é luz nesse mundo tenebroso, esse mundo insolso, esse mundo que jaz no maligno. Nós devemos então nos comportar como povo de Deus. Devemos então nos comportar como o povo que serve a um reino espiritual e não material. Façamos então como Filipe, que lhes pregava a Cristo. Preguemos Cristo às pessoas. E o Cristo vivo. O Evangelho pregado por Filipe, por Estevão, por Paulo, por Pedro, por João, ele mostrava que Jesus estava ali, estava vivo. Era demonstrado com sinais, prodígios e maravilhas. O Evangelho sempre foi pregado assim. Palavra de Deus e confirmação de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Preguemos o legítimo Evangelho do reino de Deus. Esse Evangelho tem as marcas do poder do Espírito Santo. Preguemos o legítimo Evangelho e nós então ganharemos as almas para Cristo. Então nós devemos saber que muitas vezes a perseguição é levantada pelo diabo, mas ela tem a permissão de Deus, porque Deus tem em vista um plano através dessa perseguição. Então muitas vezes nos acomodamos, vamos ficando assim como que assistentes da obra de Deus, e não como executores, e não como testemunhas e pregadores desse Evangelho, apenas como aqui os telespectadores assistindo, né? Mas nós temos que participar da pregação desse Evangelho. Se nós olharmos para a situação da igreja, você chega numa congregação, às vezes tem 20 pessoas que estão interessadas em ganhar almas. As outras pessoas estão ali apenas assistindo aos cultos, estão ali participando de um louvor, uma adoração, mas não estão trabalhando, não estão correspondendo à salvação que foi efetuada a eles. Então nós precisamos despertar para pregar, para levar o Evangelho aos outros. Pelo menos uma alma cada um deveria ganhar por ano. Então foi o que aconteceu em Jerusalém. Pregaram, ganharam as almas, a igreja cresceu muito, eles não estavam nem dando conta mais de tanta gente que havia, mas se esqueceram que deveriam sair. E então Deus deu um jeito para que eles saíssem. Então nós chamamos a atenção principalmente dos professores da escola bíblica dominical, que estão estudando a palavra de Deus. Esses professores devem ter um trabalho evangelístico, devem estar evangelizando, estarem ganhando almas, estarem visitando as casas, ou pregando pelas ruas, pelas praças, hospitais, os presídios. Devem estar dando exemplo para os seus alunos,
devem estar convidando seus alunos para evangelizarem também, fazendo discípulos. Então os professores da Escola Bíblica Dominical devem ser despertados com essa revista e esse trimestre tão importante para nós. Então pratique o que você está ensinando, evangelize. Então, para todos aqueles que desejam sair pregando o Evangelho, pelo menos tenha em mente o que você deve crer para poder ensinar. Nós vamos colocar aí um credo, né? Em que nós cremos, quais a nossa teologia básica, os nossos ensinos básicos, as doutrinas básicas da Bíblia que nós devemos crer, colocar em prática na nossa vida, receber em nossa vida e também ensinarmos aos outros. Vamos ver aí.